Amém. Então vou-vos dar uma pequena apresentação primeiramente do livro e do profeta e depois vamos entrar na palavra. Amém? Amém. Uma palavra de reflexão sobre a obediência que leva à salvação. Amém. Amém? Então nós conhecemos aqui um dos pequenos profetas. Amém? Um dos pequenos profetas que se podia identificar, ou melhor, que cada um de nós que está aqui nos podia identificar com ele. Amém. Então, pastora, se ele é um profeta, ele era um grande homem, obediente, tinha intimidade, tinha conhecimento. Então eu vou-vos dar a conhecer o Jonas, o profeta Jonas, que Deus nos fez conhecer. Um profeta que era desobediente e sem compaixão. Porquê sem compaixão? Porquê desobediente? Nós já vamos ver um pouco mais à frente. O livro de Jonas, amém? É um livro onde também nos revela e nos mostra como Deus domina o mundo inteiro. Como Ele domina o céu, o mar, a terra, os animais e até os seres humanos. É um livro onde nos mostra que o amor de Deus e a sua misericórdia, a sua compaixão está sempre pronto a perdoar e a salvar até ao maior criminoso. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Então vamos conhecer este profeta. Vamos perceber porque é que ele foi desobediente, porque é que ele não tinha compaixão. Amém? Então vamos ler o versículo 1 até ao 3. Alguém quer ler? Alto e bom som? Amém? Amém. Livro de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Até aqui. Amém? Amém. Então agora que cada um diga para si mesmo assim: veio a palavra do Senhor, no caso eu vou dizer à Carla. Então eu quero que cada um diga para si mesmo: veio a palavra do Senhor a mim. Digam comigo: veio a palavra do Senhor a mim. Amém? Amém. Então Deus está a falar para cada um de nós hoje. Deus hoje não está a falar para o profeta Jonas. Deus hoje está a falar para cada profeta que está aqui, para cada servo, cada discípulo, queiram lhe chamar por o título que quiserem. Deus hoje está a falar para cada filho que está aqui. Amém. Amém? Aleluia. Então entenda a palavra como Deus a falar para cada um de nós. Amém? Então diz que o Senhor deu uma ordem para Jonas. Então Deus hoje está a dar uma ordem a cada um de nós e diz assim: dispõe-te, dispõe-te, apressa-te, levanta-te, age, toma posição e vai. E vai à grande cidade de Nínive. Deus não está a dizer assim: Luís, se te apetecer, se for do teu agrado, vai. Não.
está a dar uma ordem. Amém? Amém. E então Deus diz para ele ir a uma cidade que está em pecado. A uma cidade que está em pecado. E Deus tem uma ordem para cada um de nós que é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. E nós vivemos num mundo de pecado. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a obedecer à ordem? Aleluia! Estamos a obedecer, a nos dispor com rapidez, com audácia, com autoridade? Ou será que nós estamos a tomar o lugar de Jonas? Amém. Porquê é que Jonas fugiu? E na vez de se dispor para ir para Nínive, ele se dispôs para ir para longe da presença de Deus. Porque ele não queria que aquele povo se salvasse. Aleluia. Então, cada vez que Deus nos dá uma ordem e nós não a cumprimos, nós não estamos a ser misericordiosos. Não estamos a ter compaixão, não estamos a estar em obediência. Nós entramos na desobediência. E isto não se refere só ao ir e pregar o Evangelho, mas a toda a ordem que Deus nos dá. Porque quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz vai, quando nós não obedecemos, essa compaixão nem sequer é para nós mesmos. Sabiam disso? Nem para nós mesmos estamos a ter compaixão. E sabem porquê? Porque quando nós entramos em desobediência, ai meu Deus, ajuda-me. Glória a Deus. Consequência. Fala, Senhor. Quando, diga assim comigo, quando eu entro Quando eu entro em desobediência, há consequência. Quem pode abrir a Bíblia em Deuteronômio 28? Na Torá. Exatamente. Oh, minha estudiosa. Alguma coisa nunca Glória a Deus. Deuteronômio 28. É o quarto livro da Bíblia. Deuteronômio 28. Aleluia. Quem já achou? Amém. Amém? Então, diz assim. Aleluia. 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, Deus falou para Jonas, certo? Deus está a falar para nós, certo? Aleluia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a obediência traz Bem. bênção. Em casa, para não perdermos aqui muito tempo, vocês vão ler até ao 14, calma, até o versículo 14, e vocês vão entender a bênção que vem sobre a nossa vida quando nós andamos em obediência. E depois vão refletir sobre isso, vão parar e depois vão lá ao versículo 15 que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje
maldições, maldições sobre ti misericórdia, e te alcançarão. misericórdia. Amém? Amém. Depois disso, de lerem as bênçãos, meditarem sobre o que é bom obedecer. E o que é que acontece quando não se obedece? Eu vou-vos só dizer que enquanto as bênçãos estão escritas em 14 versículos, as maldições estão escritas do 15 ao 68. Façam as contas, que eu não tenho que vos dizer muito. Mas leiam. TPC. Na escola, a professora dizia assim: hoje vão levar TPC. Trabalho para casa. Ler Deuteronômio 28 e perceber que bom é andar em obediência. Será que Jonas não conhecia? Se calhar Jonas ainda não tinha lido a Torá. Será? Vão ler o livro de Jonas também. Amém? Então diz a palavra que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Como se isso fosse possível. Nós conseguimos fugir da presença de Deus. Ele é omnipresente. Ele está sempre presente. Amém? O salmista lá no Salmo 139, ele diz assim, vocês não precisam de abrir, eu vou lá muito rapidamente, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Portanto, meu amado, se está a pensar em desobedecer à voz do Senhor, se está a pensar, porque Deus mandou para Nínive, se está a pensar em plantar-se, leia bem o Deuteronômio 28. Amém. Amém? Amém. E lembre-se que o salmista questionou: então, mas se eu for para lá para baixo? Se eu for lá não sei para onde? Porque Deus é omnipresente e Ele está em todo lado. Não há como nos esconder de Deus. Amém? Aleluia. Então Jonas, ele queria fugir da presença. E ele, na vez de pegar um navio, podia dizer Nínive, ele foge para Tarsis. Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava pronto a se despedaçar. A nossa desobediência não traz consequências somente para cada um de nós. A nossa desobediência traz consequência para nós e aqueles que estão ao nosso redor. Minha família, minha casa, meus amigos. Ouçam! Quando Jonas se enfiou no navio que ia para Tarsis, ele conhecia alguém que estava lá dentro? Ninguém. Quando nós desobedecemos a Deus, até aqueles que nós não conhecemos, mas que nós nos sentamos perto, vão ter consequência. Por isso era que Jonas era um profeta sem compaixão. Quando Jonas entra naquele barco, Deus manda uma tempestade, amém? E diz assim no verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia,
profundamente. Quando nós saímos da presença de Deus, somos nós que saímos, não é Deus que deixa de estar lá. Porque Ele é omnipresente. Somos nós que deixamos de estar na presença. Somos nós que deixamos de nos ajoelhar. Somos nós que deixamos de ler a palavra. Somos nós. Não é Deus. Não culpe a Deus. Na quarta-feira houve aqui um testemunho da nossa irmã Tamara que disse: não é Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é da desobediência do ser humano. Amém. 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 E não pode dizer assim: Deus não falou. Não, Deus falou com Jonas, Deus falou com a Carla, Deus falou com o Leandro, Deus falou com cada um de nós que está aqui. Glória a Deus. Se vocês dizem à pastora que leram a palavra, não venham dizer que Deus não falou. Amém. Amém? Amém. Porque vocês só vão mentir a uma, a mim, porque a Deus não mente. Glória a Deus. Amém? Eu perguntei se estavam preparados para a exortação. Depois não reclamem. Amém? Amém. Quando nós saímos da presença, há algo que acontece em nossa vida. Nós passamos a estar a dormir espiritualmente. E esse sono é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que o inimigo vem e faz o que quer e lhe apetece a nossa vida e nós nem nos vamos perceber isso. Sabem porquê? Porque ele vai chegar com reboçados doces. Ele vai chegar com os geladinhos, aqueles assim todos XPTO. Ele vai chegar com uma pedra tapada com ouro refinado de inferno. É um ouro refinado de céu. Ele vai lubriar os nossos olhos espirituais. Ele vai pôr um tampão nos nossos ouvidos espirituais. Aquele navio que vai-se afundar, como é que é possível um navio estar-se a afundar e um homem estar a dormir? O único homem que eu conheço que dorme sem problemas no meio da tempestade é o meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é todo poderoso, Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Por isso é que Ele naquele barco com os discípulos Ele dormia. Primeiramente Ele dormia para ver até que ponto é que os servos, os discípulos estão preparados e têm fé e acreditam se aquele que dorme está no meu barco, então eu estou na paz que excede todo entendimento. Então eu sei que aquele que é o meu mestre, Ele vai acalmar a tempestade. Glória a Aleluia! Deus. Glória a Deus. Mas Jonas, ele estava a dormir espiritualmente. Ele já não... E o que é que estava a acontecer? Aqueles homens aflitos. Até que o mestre daquele navio chegou e disse: Jonas, que se passa contigo? Agarrado aí no sono, levanta-te e volta ao teu Deus. É preciso, às vezes, vir uma pessoa de fora, porque o profeta não tem honra na sua própria terra. Então às vezes é preciso vir alguém do Algarve, alguém da Suíça, alguém não sei de onde, mas não quero chegar a esse ponto de dizer assim: desperta, ó tu que dormes. Amém? Este mestre, foi preciso um homem que não conhecia a Deus vir despertar um homem que tinha intimidade com Deus. Não deixe chegar a esse ponto a sua vida. Não deixe os seus verdadeiros profetas de Deus dê ouvidos à palavra de Deus. Aleluia! E obedeça àquele que tudo pode e tudo sabe sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Então, Jonas, ele disse, vocês tentem acompanhar lá no verso 9. Lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Eu vou fazer aqui uma pergunta, meus amados. A palavra diz que ele disse: temo ao Senhor, eu creio, amém? Mas eu vou fazer uma pergunta. Ele temia mesmo ao Senhor? Porque quando nós desobedecemos, será que estamos a temer mesmo ao Senhor? Ou será que quando ele despertou daquele
Mas há uma coisa que as pessoas estão a esquecer. Que Ele é um Deus de fogo consumidor. Amém. Glória a Deus. E nós passamos o nosso tempo a dizer: Deus perdoa-me, Deus abençoa-me, Deus isto, Deus aquilo. E quando é que nós vamos clamar? Deus, se cumpra a tua justiça na minha vida. Aleluia. Se cumpra a tua justiça na minha casa, na minha família, na minha igreja. Amém. Amém. Porque eternidade se refere à justiça de Deus. Amém. Aleluia. E é isso que nos vai lembrar que nós temos que andar em intimidade, em comunhão, obediência, temendo a Deus e sendo zelosos com a obra. Aleluia. Aleluia. E Ele disse: por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então a nossa posição, a nossa atitude, a nossa decisão de obedecer ou desobedecer vai trazer como consequência a quem está ao nosso lado. Se eu obedecer, as minhas bênçãos irão ser para aqueles que também estão ao meu lado. Se eu desobedecer, a consequência também vai ser para aqueles que estão ao meu lado. Amém? Então, o que é que já nos fez? Bum! Manda-se para o mar. Manda-se para o mar. E foi necessário que Jonas passasse 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Dentro da barriga de um peixe. Muitas vezes Deus nos isola para nós buscarmos o arrependimento, para nós buscarmos de novo a intimidade, a comunhão, para nós entendermos que só Ele é o Todo-Poderoso e só nele há salvação, só nele há misericórdia, só nele há justiça. E muitas vezes nós, quando estamos na solidão, começamos a reclamar. Não reclame mais. Amém. Porque quando estava no barulho não ouviu verdadeiramente a voz de Deus, ouviu a sua mente e a sua voz. Então na solidão, no deserto, é onde Deus nos pode trabalhar verdadeiramente. E foi ali na barriga daquele peixe que Jonas, que é o capítulo 2, faz uma oração de arrependimento a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Nós muitas vezes temos que ir lá abaixo. Deus tem que permitir. Deus permite a gente ir bem lá abaixo. Bem lá à fossa. Para reconhecermos quem verdadeiramente Deus é em nossa vida. Porque nós muitas vezes temos tudo e não damos valor a nada. Nós muitas vezes temos saúde e passamos o tempo a reclamar. Muitas vezes não nos falta o pão e o alimento e passamos o tempo a reclamar. Murmuração foi o que levou aquele povo no deserto a passar 40 anos até chegar à terra prometida. Aleluia. Mas vamos lembrar de algo. Eles chegaram, mas não entraram. Porque Deus não permitiu. Só permitiu entrarem os mais novos. Aleluia. Amém? Mas Deus não deixa que nada seja em vão. Eu vou-vos fazer uma pergunta. Aqueles homens que estavam naquele barco onde Jonas entrou, tinham culpa de alguma coisa? Não. A ordem foi para eles? Então agora vamos ver que Deus é misericordioso. Glória a Deus. E quando Jonas sentir a água, aquele mar se acalma. Mas tudo isso que aconteceu naquele barco levou a que aqueles homens que no verso, aleluia, 5 diz que clamavam cada um ao seu Deus.
Eles agora tinham encontrado o verdadeiro Deus. Deus. Glória a Deus. Então, dentro daquele barco, houve salvação. Diz assim no verso 14. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogo-vos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vejam, meus amados, quando eu entro em desobediência, o sangue de vocês está sobre a minha vida como pastora. Se eu entro em desobediência, as consequências chegam para vocês também. Ou sobre todos aqueles que estão à minha volta. Mas não é porque eu sou pastora, é porque Deus nos mostra aqui na palavra. Amém? E diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Votos. Uma coisa que é muito pouco falada na igreja, que noutras é muito falada e usada erradamente. Amém? Porque o maior voto que nós podemos fazer é o de cumprir a palavra de Deus, os seus mandamentos, todos os dias da nossa vida. Amém? Quando fizer um voto, seja ele do que for, cumpra. Amém? Porque dizer: Deus, eu vou fazer isto em voto e louvor, em adoração ao teu nome. Se nós não cumprirmos, estamos em desobediência. Então, cuidado quando ouvir falar de votos. O que é que houve realmente sobre o que é um voto? Amém? Mas estes homens serviam a outros deuses naquele dia em que houve salvação nos seus corações. Eles deixaram de clamar aos outros deuses e começaram a temer profundamente ao Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? E eu como escrevo. Aleluia! Então, meus amados, nós vemos que há salvação em vidas que não têm culpa da nossa desobediência. Aleluia! Só confirmar se eu já tinha falado isto. Nós continuarmos a ler o livro de Jonas, e por isso é que eu disse para lerem em casa, amém? Nós vamos perceber que depois deste clamor, o peixe lançou Jonas fora. E quando ele lançou Jonas fora, Jonas já estava onde? Lá na terra de Nínive. Ele agora já não tinha mais como fugir. Amém? E quando ele entrou naquela terra, aleluia, diz o Senhor que ele começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, a partir do verso 5 do capítulo 3, diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco,
tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Notem a desobediência de Jonas a entrar no barco para Tarsis. Trouxe consequências, mas também trouxe salvação a alguns homens. Mas Deus, Ele queria a salvação de uma nação. E a palavra nos diz que foram salvos 120.000 almas. Aleluia. Então, o que é melhor? Obedecer ou desobedecer? Obedecer. Amém. A obediência traz bênção imediata. A desobediência traz consequência. A consequência, por vezes, pode não vir imediatamente. Pode levar anos, mas ela vai chegar. E quando ela chegar, vou se lembrar naquele dia, naquela hora, Deus falou comigo isto. E eu voltei costas. Eu até obedeci até um certo ponto. Mas diz a palavra que é guardar todos os mandamentos. Não é só alguns. É obedecer a todos os mandamentos. Então a obediência é completa. Não há meia obediência. Não há uma ou duas obediências. A obediência é completa. Amém? Aleluia. Se nós continuássemos agora para o capítulo 4, e só vamos ler um versículo de lá, nós vamos perceber que Jonas começou de novo a murmurar. Ele começou a dizer: Vês Deus? Era por isto, pela salvação deste povo que era pecador, que eu não queria ver nada. Ei, Deus não o perdoou? Deus não lhe deu a salvação? Então o egoísmo não pode fazer parte da vida de um servo. O orgulho não pode fazer parte da vida de um discípulo. Deus tinha vários anjos, mas havia um que se destacava. Havia um que era lindo. Havia um que formou música, um louvor à adoração. Só que ele começou a olhar ao poder de Deus e disse: eu quero ser mais do que ele. Aleluia. O orgulho daquele anjo tomou posse dele, e o que é que aconteceu? Ele foi lançado fora. E com ele quantos? 1/3 dos anjos vieram com ele. Foram lançados fora da eternidade com ele. Então o orgulho traz a queda. Amém? Então quando Deus manda, obedeça e não reclama, não murmura. Se Deus mandar passar o deserto, passe. Amém? Amém. Para terminar, vamos ver 5 tributos que este livro nos mostra de Deus. Estamos mesmo a terminar. Jonas 4, capítulo 4, verso 2. Diz assim: e orou ao Senhor e disse, estamos a falar de Jonas, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és. Vamos lá ouvir os 5 atributos. E vejam como Jonas tinha conhecimento de quem era Deus. Então ele tinha intimidade. Amém? E ele diz: porque eu sabia que tu és um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus tardio a irar-se,
arrependa-te do mal. Amém? Amém. A outra passagem em que Deus se arrepende, que é lá, quando foi Noé e a arca. Amém? Deus acabou com tudo porque os homens estavam maus, ruins. Não é? E aqui diz que Deus se arrependeu daquilo que queria fazer àquele povo. Porque aquele povo verdadeiramente se arrependeu do coração. Esta palavra é para nós meditarmos em que posição é que nós possamos estar hoje. Na de Jonas, Deus está a mandar ir para a direita e nós vamos para a esquerda. Na de Jonas, onde Deus nos está a dar o melhor e nós passamos o tempo a reclamar querendo voltar ao passado. No lugar daqueles homens que não estavam a entender nada dentro daquele barco, não tinham culpa de nada, estavam a sofrer uma consequência de alguém que pecou, mas servindo outros deuses. Olha o lugar deste povo de Nínive, pecador, como aquele povo lá no tempo de Noé, e que nos precisamos verdadeiramente arrepender, que nos precisamos de vestir de pano de saco, com jejum, rasgando as nossas vestes do coração. Não é estas, meus amados, não é estas, porque eu rasgo esta t-shirt agora e vou ali comprar outra. Não! É rasgar o coração na presença de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, reconhecer onde estamos a falhar com Deus, reconhecer onde estamos a pecar contra Deus, reconhecer onde estamos em desobediência. Muitas vezes até estamos no caminho que Deus disse para ir, mas quando o nosso pensamento está sempre no passado, de onde Ele nos tirou. Ouçam, Abraão, quando Deus disse: vai para a terra que te mostrarei, larga a tua terra, a tua parentela. Eu não vejo passagem bíblica alguma, e se houver, digam por favor, onde ele se lembra da sua terra, onde ele tem saudades da sua terra. Deus mandou, ele foi, e ele nem sabia para onde ia. E muitas vezes Deus nos mostra para onde vamos e nós nem assim, porque criamos raízes tão profundas nas coisas deste mundo que se corrompem. Criamos tesouros nas coisas deste mundo que ganham ferrugem, que é um problema para que aqueles alicerces caiam por terra. Porque a palavra de Deus diz para nós criarmos alicerces. Onde? Onde? Em Jesus Cristo. E quando os nossos alicerces estão bem enraizados em Jesus Cristo, não é o que fica para trás que nos vai prender. Amém? É aquilo que Jesus Cristo nos vai dizer hoje, que vai estar sempre à frente de tudo aquilo que Ele já nos deu para trás. Amém? Porque Deus tem coisas novas a cada manhã sobre a nossa vida. E Ele tem sempre o melhor para nós. Então diz que Deus é clemente. É o primeiro tributo que nós vemos neste único versículo. 5 atributos que nós vemos. E o primeiro diz que é clemente. O que quer dizer? É favorecer aqueles que não merecem. Alguém se enquadra nisto? Eu enquadro-me, porque nós não éramos merecedores. Foi Jesus naquela cruz que nos tornou merecedores. Então, clemente, porque é um Deus que favorece aqueles que não conhecem. Misericordioso, porque Ele perdoa e tem compaixão dos seus filhos todos os dias. Porque a palavra lá em Lamentações nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. Ele é tardio a irar-se, porque Ele é tão paciente com os desobedientes. Ele está sempre a dar oportunidades, até que um dia
o fogo consumidor tem que vir ao decisivo. Amém? Porque até Deus tem limite. Amém? Ele é grande em benignidade. Ele é um Deus que mostra ternura, amor, e as suas misericórdias são incondicionais. E Ele é um Deus que se arrepende do mal. Porque quando Ele vê que o seu povo não se quer arrepender, amém, Ele vai dando oportunidades. Amém. Quando há um verdadeiro arrependimento, Deus pode mudar a história. Aleluia! No verdadeiro arrependimento, Deus muda a história. E o exemplo maior que eu tenho, o milagre maior que eu tenho na minha vida, sou eu. Que no dia do meu arrependimento genuíno, verdadeiro, do meu encontro com Deus, a velha carne morreu. E uma nova história aconteceu em mim. Amém? Esse é o maior exemplo do Deus que nós temos em nossa vida. Um Deus misericordioso. Um Deus que nos ama tanto, tanto, tanto. Tem um amor tão grande, tão imensurável, que Ele vai até o último momento a aguardar que a gente se arrependa. Aquele ladrão da cruz passou a vida a arrepender-se? Não. Mas no último momento, quando ele olhou para Jesus e viu que ele, o único pecador, era ele pediu misericórdia a Jesus, e Jesus o que é que lhe respondeu? Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Aleluia! Então Deus muitas vezes vai até o último momento, mas a aguardar pelo verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém? Esta era a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Uma palavra de exortação, uma palavra que nos chama ao arrependimento, que nos chama à obediência, uma palavra que nos mostra que Deus está aí a aguardar que os seus filhos andem verdadeiramente com Ele, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade e chamo